seja testemunha de Deus aqui na terra, para eu e você receber recompensas de Deus que vem do céu. Amém? Porque quando Deus nos dá algo, nos dá poder, autoridade, e quando nós usa essa autoridade de Deus para o bem da nossa vida e a vida dos outros, nós somos testemunha verdadeira de Deus aqui na terra. E nós recebemos recompensas por levar o nome de Deus em espírito e em verdade. Aconteça o que acontecer. Por mais que você esteja passando por algo que para você não vê solução. Mas Deus está sentado em silêncio te contemplando, te avaliando, te analisando, te testando, te provando, para em público ele te honrar na terra. Então é por isso que você escolha ser testemunha verdadeira de Cristo aqui na terra. Aconteça o que acontecer, porque as coisas de Deus, meu amor, a gente não vê. Mas quando ele se levanta, a gente vive. A gente vive o que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Bom dia, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais um dia de live para a glória de Deus. Que você receba esse início para a glória de Deus e que eu e você venha aprender junto, porque hoje vamos dar continuidade ao livro, a leitura do livro de Apocalipse. Pegue sua Bíblia, que o capítulo hoje vai ser de número 11. Amém, em nome de Jesus. Que bom que você já entra aí rapidinho, né? Parece que você já fica me esperando. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus que você já fica me esperando. Na visão foi Antônio Mendes, que já fica me esperando. Todo sujo de graxa, me assistindo. Que ótimo que você está aí. Pai do Senhor Jesus, irmão Antônio Mendes. Glória a Deus. Capítulo 11. As duas testemunhas. As duas testemunhas. Amém? E foi-me dada uma cana semelhante à sua vara. E chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. E o que neles adoram. E deixa o átrio que está fora do templo e não o mexa, e não mexas, pois que foi dado às nações e pisaram a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova. Para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas, para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E quando acharem o seu testemunho, a besta se sobe do abismo, lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. E jazeram os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito,
onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos, e tribos, e línguas, e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitem na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão e mandarão presente uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham autoridade, os que habitam sobre a terra. E depois deles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E vieram uma grande voz do céu, que lhe dizia: sobe cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. É passado o 2º ai, eis que o 3º ai cedo virá. A 7ª trombeta. E tocou o 7º anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes, que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. E os 24 anciões que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostaram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és o que era e que hás de vir, que tomastes o teu grande poder e reinaste, e iraram-se as nações, e veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos, e aos santos e aos que temem o seu nome, e pequenos e grandes, e o tempo de destruirdes os que destroem a terra. E abriam-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu encerro a leitura do livro de Apocalipse, capítulo 11, para a glória de Deus. E o que eu posso dizer para vocês aqui um pouquinho sobre... Deus não me mostrou visão nenhuma ontem à noite, glória a Deus, mas eu fiz sacrifício de louvor, louvei 7 louvor na madrugada, fiz sacrifício de louvor, mas com base nesse capítulo, eu posso dizer para você, seja testemunha verdadeira de Deus aqui na terra, porque aqui não citou quem são essas 2 testemunhas, mas o Senhor me faz arder meu coração para dizer, a testemunha aqui na terra. Essas 2 testemunhas de Jesus Cristo aqui na terra pode ser eu e você. Essa leitura é o Senhor convidando eu e você para nós ser testemunhas verdadeiras aqui na terra. E se eu e você cumprir essa palavra, obedecer ela, eu e você vamos ser essas 2 testemunhas. Aqui a Bíblia não cita quem foi as 2. Mas Deus me faz arder no coração, me bota a palavra na minha boca para te dizer,
eu e você podemos ser essas duas testemunhas aqui na terra. Testemunha para falar sobre o arrebatamento. Testemunha para falar sobre a volta de Cristo. Testemunha para falar que Jesus morreu pelos nossos pecados e no terceiro dia foi ressuscitado por Deus para a morada eterna, para a vida eterna, porque ele era santo. Ele cumpriu sua missão na terra de fazer o bem, de honrar o nome do Pai dele. Foi perseguido, foi humilhado, foi desonrado, foi deserdado, foi bagaceira que fizeram com Jesus na terra. Mas ele honrou o nome do Pai dele. E também pessoas recebeu cura, recebeu livramento, recebeu tudo, libertação e salvação da sua alma. E aí Jesus está dizendo para eu e você também ser essa testemunha de Cristo aqui na terra, sem dar rasteira em ninguém, sem fazer coisas para prejudicar o próximo, sem querer se dar bem na luta da pessoa, sem querer pegar o degrau, subir o degrau que não foi você que andou. Se você não andou aquela dor, se você não sofreu aquela dor, se você não passou aquela peleja, você não pode querer a vitória de quem sofreu. Você não pode desejar a vitória de quem pelejou. Você não pode desejar a vitória de quem pagou o preço. Isso foi o que a testemunha fez na terra. Convidou o povo a se arrepender dos seus maus caminhos, das suas coisas erradas, das suas práticas de feitiçaria, das suas práticas de magia negra, das suas práticas de macumbaria, das suas práticas de candomblé, das suas práticas de obras malignas das trevas, das suas práticas de perante um juízo e dizer que viu sem ter visto, dizer que fez sem ter fez, dizer que aqui estava lá sem estar lá, e dizer que deu sem ter dado, e dizer mentira perante um juízo. Porque a testemunha falsa, a testemunha enganosa, também faz isso. Mas que você vá lá para frente de um juízo, seja lá onde for. Se você vai para frente do juízo, vá com a verdade. Doa o que doer, vai com a tua verdade. Se você está levando o nome de Cristo aqui na terra, leva com verdade, leva com serenidade, leva a palavra, independente se querem ouvir ou não, independente se quer obedecerem ou não, independente se está acreditando ou não, independente se quer ela ou não, leva a verdade, porque a verdade te liberta de um afogamento. Agora, neste momento, o Senhor está te dando livramento de afogamento, o Senhor está dando livramento de afogamento para alguém, e se for com aquelas crianças de Bacabal, porque elas não estão naquele rio, elas não estão mortas, elas não estão dentro de buraco. Elas estão num cativeiro, sendo amarrada, braço e perna, e colocado coisa na boca delas, para elas não gritar, para elas não pedir socorro. Foi isso que Deus me mostrou, é isso que Deus me mostra, e sendo dopada 24 horas, dando remédio consagrado a demônio, dando comida consagrada a demônio para elas. É isso que Deus me revela. Mas eu tô só esperando ele dizer a casa, de certeza que estão mantendo ela em cativeiro. E vamos ver se quando ele me dá, se eu vou me amedrontar de dizer a casa. Se eu vou me amedrontar de dizer o nome do dono da casa. Se ele deu livramento de um carro baú prateado, sequestrar o meu e jogar nessa casa. E aí eu entendo que se ele não deixou sequestrar o meu e jogar nesse carro baú, dando remédio dopado, é porque ele quer que eu continue falando a verdade. É porque minha casa tá agradando ele. É porque eu ando com a verdade. É porque meu filho não merecia passar por essa dor, porque eu estou falando a verdade. Eu estou pregando o evangelho em espírito e em verdade. Eu estou me consagrando, eu estou pagando o preço para ele brindar minha casa com o sangue do Cordeiro. Mas aqui ele deu exemplo.
que ele deu poder para esses dois profetas, para essas duas testemunhas que a Bíblia não cita o nome. A Bíblia não cita o nome, mas aqui ele relata que esses profetas receberam poderes para dizer: céu, não derrama chuva por tantos dias. Céu, derrama chuva por tantos dias. E a palavra desses profetas tem moral para dizer: céu, derrama chuva por 40 dias. E Deus manda chuva 40 dias. Céu, não manda chuva por 40 dias. E Deus não deixar cair chuva por 40 dias. Esse é o poder. Esse é o poder que essa palavra ensina eu e você buscar ele. Eu e você buscar ela. E aqui também ele disse que os profetas, cadê aqui quando fala? Eu só me lembrei da fazer chover. Mas deixou me lembrar aqui, onde ele diz de fogo, de sangue, que ele fez o mar, transformou a água em sangue. Deixa eu ler bem aqui direitinho. Porque o profeta que fez chover foi o profeta Elias. Mas por que o profeta Elias teve moral para mandar chover e choveu? Porque Acabe e Jezebel estavam querendo matar ele. Querendo roubar a honra dele. Querendo roubar o dom dele. Querendo roubar o caráter dele. Mas ele, mesmo sofrendo, mesmo ele sendo perseguido, mesmo ele no vale da sombra da morte, sabe o que foi que aconteceu? Ele disse: eu não vou deixar o meu Deus. Ontem, no momento em quando eu estava de joelho, de frente para a cama, para o meu filho, e louvando 7 louvor, num desse louvor que eu não lembro qual foi dele, eu peguei a mão do meu filho virou, porque ele deve ter ouvido um pouquinho minha voz, eu louvando, e eu louvando bem devagarzinho para não acordar ele. Mas no momento que ele virou, para ele não acordar, eu peguei a mão dele assim, ó. Peguei a mão dele assim e orando, com ele dormindo. E peguei a mão dele e peguei minha outra mão e botei nas pernas dele, alisando as pernas dele, botando no joelho dele, onde Deus me mostrou que deu livramento de paralisia infantil para ele, quando ele tinha 5 anos de idade, porque foi um demônio que foi mandado para ele. Foi uma comida consagrada a demônios. E aí toda vez que eu oro, eu me lembro desse milagre, dessa vitória. E eu orando, pegando no joelho dele, que ainda hoje tem marca. Ainda hoje tem marca da paralisia infantil, que está diminuindo aos poucos. Deus está tirando aos poucos. Mas sabe o que foi? Era para a perna do meu filho ficar toda engiada, toda encurvada. Que ainda hoje tem couro duro. Ainda hoje tem couro duro. Couro duro que ia embolar as pernas do meu filho e ia encurvar o couro do meu filho. E ainda hoje eu oro nesse couro para ele voltar ao normal. Porque eu sabia que era magia negra. Eu sabia que era feitiçaria. E aí, no momento que eu estava alisando as pernas dele, no momento que eu estava segurando a mão dele, ele deu um pum. Ele deu um pum dormindo. E quando ele deu um pum dormindo, Deus me fez saber que aquele pum que ele soltou era um tiro no glúteo dele esquerdo. Um tiro no glúteo dele esquerdo, da perna esquerda. Um tiro de espingarda no glúteo esquerdo do meu filho. E ele ardeu no meu coração e disse: já estou devolvendo o demônio para quem te mandou. Eu já estou devolvendo a maldição para quem profetizou esse mal na tua família, esse mal na tua casa. E quando eu vi esse grande livramento que meu filho recebeu, eu fui lá na escola dele. Mas quando eu fui lá na escola dele, tinha um demônio de traição na porta da escola dele, onde ele entra para a escola. Bem no meio da porta da escola do meu filho. Chegando 3 horas da madrugada, era 2h46 da madrugada. Pertinho de 3 horas da madrugada. Deus me fez saber que tinha um demônio de traição na porta da escola do meu filho. O mesmo demônio que estava usando, que Deus me mostrou perto da avó, daqueles meninos de Bacabal, onde um carro branco atropelou ela e ela está lá no hospital. Ou seja, o mesmo demônio que foi revelado perto dessa pessoa, nesse mistério. E no dia seguinte,
Nesse dia seguinte, quando foi me mostrado esse demônio perto dessa pessoa, ele passou aqui na minha rua querendo me dar um tiro de espingarda. Mas ontem ele estava lá na porta da escola do meu filho. Mas sabe por que vocês não vão fazer esses planinhos de vocês? Sabe por quê? Se vocês atropelaram a avó dos meninos e Deus permitiu, é por algum motivo. Ou ela é culpada, ou o cão tá querendo amedrontar para parar as buscas. Tá querendo amedrontar a família. Duas coisas, no meu ponto de vista. Ou ela é culpada e estão querendo apagar a boca dela, um cala-boca, ou estão querendo amedrontar a família, para a família não ir mais atrás das crianças e dar como morta. Que é pro cão fazer o sacrifício de sangue inocente e ganhar dinheiro, os empresários. Porque eles tentaram fazer isso com meu filho. Eles tentaram fazer isso comigo. O cão quer ganhar dinheiro, mas quer dar tua alma. O diabo quer ganhar dinheiro, mas quer dar a alma do teu filho em troca. Sem perguntar se tu quer entrar nessa nojeira. Mas quando tem uma Mariana da vida com o joelho, ó, o diabo é envergonhado na minha casa e na tua casa, se tu crer e tu começar hoje a clamar. O sangue de Jesus tem poder na tua casa. Se tu pegar esse exemplo meu aqui, ó, de grandes livramentos que o Senhor me deu, e tu começar a ler Bíblia dentro de tua casa também, e tu se consertar dentro da tua casa, porque tu não tem que se consertar, não é na rua pro povo ver, não. Tu tem que consertar é dentro do oculto, é dentro do teu quarto, no escuro, quando ninguém tá vendo. Porque quando tu tá consertada dentro do teu quarto, no escuro, ninguém tá vendo não, mas Cristo tá vendo. Ninguém tá vendo não, mas Deus tá vendo. E quando ele levanta com honra e glória para te defender, para te justificar, para te dar honra na terra. Quando ele vê que no escuro, tu tem moral no escuro, quando ninguém tá te vendo, quando ninguém tá vendo teus planos, quando ninguém tá vendo teus pensamentos. Aí eu só orei em voz alta, porque quando é para repreender demônio tem que ser em voz alta. Eu estava orando devagarzinho e pedindo as vitórias devagarzinho. Mas quando foi para repreender esse demônio de traição, que é Judas, sabe como é que Deus me revela? Eu sinto dor na minha mão. Sinto dor na mão, como se tivesse um prego, ó. Como se tivesse um prego enfiando bem aqui e batendo, ó. É assim que eu sinto a traição de Judas, quando ela tá perto de minha vida. Então, eu só levantei minha mão de profeta. Sai desse portão, diabo. Sai da escola do meu filho. Entrei na escola do meu filho. Entrei dentro da escola. Sai desse pátio. Sai dessa cantina. Sai dessa diretoria. Sai dessas salas. Sai da sala do meu filho. Sai do teto. Sai do bebedouro. Sai da lateral. Sai da lateral da direita da escola do lado de fora. Sai da lateral da esquerda de fora da escola. Sai da lateral da frente. Sai da lateral do fundo. Sai dos 4 quadrantes do lado de fora da escola do meu filho e dentro. E eu te repreendo pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo. Foi essa oração, meu amor, que eu fiz. E aí foi onde Deus me mostrou o tiro. Foi onde Deus me mostrou o tiro. Foi onde Deus me mostrou a traição. Pronto. Entreguei na mão de Deus. Parei meu sacrifício de louvor de 7 louvor. Profetizei o número 7 na minha porta. Profetizei o número 7 na escola do meu filho para guardar ele. Profetizei o selo de número 7 na minha testa. Profetizei o número 7 na testa do meu filho para brindar minha casa, brindar meu corpo, brindar o corpo do meu filho, brindar a escola que ele está estudando. Que é para esse plano maligno desse carro-baú de sequestrar criança nas escolas cair por terra. E a federal pega esse carro-baú. E a federal pega esse motorista de pele branca, careca, de jaqueta preta. Pra pegar esse motorista de mais ou menos 1,80 m. 1,80 m, forte, musculoso, cheio de músculo, bombadão, branco, careca, de jaqueta preta, mas que o carro-baú atrás tá cheio de criança dopada para vender, para sequestrar, para prostituição de menores. Venda de prostituição de menores. Mas Deus vai te pegar, viu? Tu pode até estar me assistindo.
Porque tu já pode até ter... Um monte de carro parou aqui na minha rua. Onde um deles, o mistério tinha um nome, Maranhão. Quando o diabo queria me torturar aqui na porta da minha casa. Aí parou na porta da minha casa com o nome Maranhão. Mas Deus me fez saber que tinha pombagira do desespero lá dentro. Contra a minha casa. Pode ter sido esse carro. Mas pode ter sido do dia 25 que parou lá embaixo. E ficou lá. E ficou lá parado muita hora. Achando. Vamos ver se ela vai para alguma festinha na casa de vizinho. Vamos ver se esse churrasco que ela disse que vai fazer, que ela postou que tá fazendo. Vamos ver quem vai entrar dentro da casa dela. E vamos ver se tem um vacilo do filho dela brincar no meio da rua. Caiu por terra, Satanás. Caiu por terra, diabo. Que Deus me deu meu filho. E ele tá me dando poderes e autoridade para eu cuidar do meu filho. Sem precisar eu deixar meu filho com ninguém. Pessoas irresponsáveis. Pessoas irresponsáveis. Pessoas irresponsáveis. Que não tá cuidando nem da sua vida, imagina da dos outros. Então você entendeu aí? Porque aí eu posso citar um exemplo desse que viveu essa palavra. Não citou o nome dele não, mas eu posso citar pelo que ele fez. O profeta Elias. O profeta Elias profetizou. Ele profetizou. E aconteceu. O que ele disse para Jezebel e Acabe, aconteceu. Deus honrou a palavra profeta dele. Deus honrou, Deus deu autoridade e poder para fazer o que ele disse que ia fazer. Mas olha só. Outro aqui, ó. Deixa eu procurar o das águas. Deixa eu procurar o das águas, para a glória de Deus. São vários profetas que eu e você pode usar como exemplo aqui, que Deus deu autoridade e poder. E Deus está dizendo, eu também posso te dar. Eu não citei nome de profeta na Bíblia porque é você. Deus... Daniel, fecha aquela porta ali, Daniel. Porque tá dando aqui um reflexo aqui. Fecha lá, meu amor. Perdoe, amados irmãos, que meu filho vai... Meu filho fecha a porta e acende a luz para ver se melhora. Então, você aí... Mandarão presentes? Não. Eu quero do sangue, que fez sair sangue nos rios. Foi Moisés, não foi, Daniel? Foi Moisés que mandou que o rio virasse sangue para o faraó não tomar banho no rio enquanto ele não mandasse os israelitas. Pronto, acende a luz, tá ótimo, tá melhor. Acende a luz para ver se fica melhor. Pronto, obrigada, meu amor. Obrigada por ajudar a mamãe. Perdão aí, amados irmãos, porque olha, agora eu deixei a porta aqui aberta e a porta fechada é melhor. Então, Moisés, eu pedi confirmação ao meu filho, o profeta Moisés, meu filho tem 9 anos de idade, conhece a Bíblia melhor do que eu, conhece mais do que eu, viu? Conhece mais do que eu a Bíblia. Então, Moisés foi um do que fez esse outro milagre, usando os poderes que Deus deu na terra. Tá aqui, ó. O versículo 6, achei, glória a Deus. Ó, estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. É o que eu disse. Profetiza 40 dias de chuva e chova. Profetiza que não vai chover 40 dias, não chove. Mas para que Deus... Mas para que Deus venha... Olha, mas para que Deus... No dia que a minha casa ia inundar... Deus acordou meu filho. Deus acordou meu filho. Meu filho disse, mãe, papai tá mandando a mamãe ler o hino de Salmo tanto. Aí eu fui ver lá. Aí o nome do... Era Rocha Fiel. Meu filho ainda hoje lembra, tá com mais de 4 anos isso. Não, meu amor, mamãe já sabe. Tá com mais de 4 anos que Deus deu essa visão pro meu filho. Meu filho acordou e disse, tava chovendo. Meu filho acordou, nem tinha energia.
Mas nós lemos com a coisa do celular e a vela. Não tinha energia. Porque tinha faltado. Tinha faltado energia. Mas Deus acordou meu filho para dizer, mãe, Deus tá mandando a mamãe louvar o hino da harpa. Aí quando eu fui louvar o hino da harpa, Rocha Firme. Não, é Rocha Fiel. Rocha Fiel. É o nome do louvor. Aí eu comecei a louvar. Quando eu comecei a louvar, parou de chover. Quando eu comecei a louvar, a chuva cessou. Tô mentindo, Daniel? A chuva tava forte. E quando você saiu, a lapão já tava a marca d'água. A chuva tava forte. E Deus já tinha me mostrado visão da minha casa alagando. A minha casa ia alagar. E Deus já tinha mostrado a minha casa alagando de água. E Deus acordou meu filho para mandar eu louvar. E aí, quando eu comecei a louvar, a chuva passou. Chuva grossa. Trovão e relâmpago e vento. A chuva passou. Quando a chuva passou, a energia voltou. E eu fui orar e agradecer a ele. Pronto, entreguei na mão dele. Passei quase uma semana sem sair de casa. Com medo dessa visão. A gente fica com medo, meu amor. A gente fica com medo das visões de Deus, viu? De que visão? Da casa alagando. Aí, porque a casa ia cair. Na visão, a casa alagou e caiu. Né? Foi que aconteceu. Eu entreguei na mão de Deus, fiquei 5 dias orando. Que aí, na minha cabeça eu dizia, não, Deus me deu livramento. Então, eu vou ficar quietinha dentro de minha casa. Vou ficar quietinha dentro da minha casa, vou ficar analisando, vou ficar observando, vou ficar vigiando, vou ficar na intercessão, vou ficar orando. Pronto. Fiquei uns 5 dias sem sair de casa. Mas quando eu vi que não tinha mais como eu ficar dentro de casa, porque eu tinha conta para pagar, e eu tinha que pagar, peguei e fui pagar a conta. Quando eu cheguei na rua, eu vi os estragos. Quando eu cheguei na rua principal, onde fizeram o despacho nessa rua, que era para roubar o que era meu e jogar dentro de uma cova. Abriu um buraco na encruzilhada. Lá na encruzilhada, que tem uma menina chamada Rosilene. Rosilene, onde ela tem um bar lá. Então, nessa encruzilhada, que é divisão, a escola do meu filho, o bar dessa mulher, aí tem a outra rua, e vindo para minha casa. Nessa encruzilhada, Deus me mostrou que cavaram um buraco lá que era para jogar o que era meu dentro e me roubar. Matar meus sonhos, roubar minha casa, roubar tudo meu, o diabo. Com fúria contra a minha vida. Mas olha, nessa mesma rua, desse despacho no meu nome, a rua inundou. Inundou. Aí eu passei na porta de uma cliente minha chamada Ceissa. Aí foi onde eu disse, mulher, inundou aqui. Ela disse, pois é, mulher, nunca aconteceu isso, inundou. Eu disse, pois é, mulher, Deus me mostrou em visão. Era para ter acontecido coisa pior. Era para ter derrubado, era casas. Até minha casa, mulher, ia cair. Mas Deus mandou eu orar, eu orei, a chuva passou mesmo na hora. Se tu quiser acreditar, tu acredita. Se tu quiser acreditar que eu tô falando a verdade, o problema é teu se tu não acreditar. Mas naquele dia, até minha casa ia desabar, se não fosse a misericórdia de Deus. Mas tu sabe por quê? Porque foi o que enterraram ao redor de minha casa. Foi algo que enterrou, mesmo no meio do meu banheiro. Algo que foi enterrado no meio do meu banheiro, do lado de fora. Era que a água ia entrar para dentro e ia inundar minha casa. Ia derrubar minha casa. Porque foi obra de bruxaria, foi um demônio. Mas como eu obedeci à ordem de Deus, a minha casa tá lá de pé. Nem molhou a rua para cobrir o pé. Sabe por quê, meu amor? Porque onde tem um agradando a Deus, muitos recebem. Agora, o problema é teu, mulher, se tu não quer acreditar. Ela disse, não, irmãzinha, eu acredito. Imagina, foi a primeira vez que aconteceu isso aqui em casa. Olha a marca onde a água ficou aí. E é um apartamento. É um apartamento. Então, a casa dela pode não ter acontecido nada, porque a casa dela é um apartamento. Mas as outras casas baixinhas, com certeza alagou. Com certeza entrou água dentro, né? Mas eu só tô dizendo que Deus tinha mostrado essa visão para a mesma Jéssica, que eu sempre cito aí. Deus já tinha mostrado a visão da ponte caindo para Jéssica. E eu entendo que foi com esse alagamento. Eu entendo que foi o rio
que veio e derrubou a ponte e entrou dentro do bairro. É isso que eu entendo. Mas sabe por quê? A profeta Mariana, imitando o profeta Isaías, estava de joelho, intercedendo, recebendo poder e autoridade de Deus para pisar em cabeça de serpente, de escorpião e esmagar, e dano nenhum fizer na terra enquanto Deus não permitir. Porque é isso que Deus faz, dá poderes e autoridade para pisar na cabeça de serpente e leão e esmagar. E dano nenhum fizer nem comigo nem contigo na terra, enquanto Deus não dá ordem para acontecer alguma coisa. Mas quando Deus bota o selo de número 7, esse já é o segundo sacrifício de louvor, 7 louvor na madrugada, que é profetizando que a minha casa vai ser salva, profetizando que eu vou ser salva, que eu vou ser salva. Pelo menos eu estou pagando o preço, porque eu quero. Eu estou pagando meu preço para ser salva, porque eu desejo a salvação dia e noite. Eu tenho sede dela dia e noite. Eu almejo ela dia e noite. E é por isso que eu estou pagando o preço. Agora, quem não quer, quem não almeja, quem não deseja, problema. Aqui eu estou fazendo minha parte e estou dando meu exemplo e meu testemunho. Que quando nós deseja, quando nós anseia, quando nós quer, quando nós paga o preço, esse Deus é fiel. Esse Deus é poderoso para te livrar de todo mal e nenhuma... Ai, você precisa... Ai, tem gente que sofre. Não, meu amor, Deus revela se acontecer. Se a mãe daquelas crianças tivesse na posição que eu estou, ela teria recebido livramento antes de acontecer. Deus teria incomodado ela. Não saia hoje. Porque é assim que Deus faz comigo. Na hora que eu fui abrir minha porta hoje, que eu vi as duas pessoas da internet que estavam lá sentadas na coisa, Deus me fez eu sentir derramamento de sangue. Minha porta teve uma luta para abrir ela, travou. Eu disse assim, paizinho, o porquê que o senhor não quer que eu saia? É por conta do cheirinho de sangue que o senhor me fez eu sentir ali? Ou é porque a porta tá, como é que diz, meu Deus? A porta tá empenada por conta do mistério aí que quebrou meu vidro, das pancadas. Deus disse, não é as pancadas. Pode sair tranquilo, que contigo não vai acontecer dano nenhum. Pronto. Abri minha porta. Aí era o rapaz da minha internet, ele veio me entregar o carnê. Ele veio me entregar o carnê da minha internet. Que realmente o nome da minha internet tá Afran Telecom. Tá lá, Afran. Mas só que já tinha aparecido uma mensagem antes. E eu tô perguntando a Deus se é para eu abrir essa mensagem. Porque o número do WhatsApp do carnê é um. O número lá do coisa é outro. Mas eu estou pedindo a Deus. Aí veio minha internet, ó. Tá de cabeça pra baixo. Veio minha internet aqui. E o que tá me chamando a atenção é o foguetezinho. Que vem nos certificados do meu filho. Pega lá, Daniel, teu certificado. Não, aqui é a cara que eu fiz uma Olimpíada. O foguetezinho. Não, isso é normal. Eu tô só... Mas por que eu tô dizendo isso? Pega a tua bolsa escolar, Daniel. Pega a tua bolsa escolar azul. O porquê que eu tô nesse mistério todo com Deus, pedindo confirmação pra ele, orando, intercedendo. Pega aí, Daniel. As duas tem a ver com astronauta. Isso aqui tem Ó. um foguete com astronauta, isso aqui tem um... Vou mandar um espírito de desespero aqui, ó. E nessa aqui? Um espírito Também do tem a ver com desespero dinossauro aqui. Mas não veio lá da loja, não. Eu sei perfeitamente quem tá mandando. Vai ser preso pelo carro da Força Tática. Deus já me mostrou tudo. Essa pessoa que tenta armar laço contra a minha vida dia e noite vai ser preso. Essa pessoa que manda demônio pra minha casa. Tudo que entra dentro da minha casa aproveita a situação para mandar demônio. Esse homem, na visão, vai ser preso pela Força Tática. E Deus vai tampar a boca para parar de falar de mim. Para parar de falar mal de mim. Porque na visão que Deus me mostrou, foi ele dizendo, essa mulher é ruim. Essa mulher é ruim. Nunca tocou no meu corpo, nunca conviveu comigo, nunca foi do meu ciclo de amizade, nem passado, nem futuro e nem presente não, hoje eu não porque quero. Eu participei da Olimpíada Brasileira. Mas foi dizer para Mariana,
foi dizer para certas pessoas, essa mulher é ruim. Foi na visão que Deus me mostrou. Essa mulher é ruim. Essa mulher é ruim. Num desses certificados aqui, ó, veio um espírito de desespero. Mas Deus disse, tudinho vão cair no desespero. Aqui é o certificado do meu filho. Mas num desses papel veio o desespero. Deus disse, vão cair na sua própria cova. Vão cair na sua própria cova. Então você tá entendendo? Bota lá, Daniel. Então sabe por quê que essa mãe de Bacabal passou essa dor? Porque ela não estava na posição que eu estava. Para Deus revelar para ela o plano do inimigo contra os filhos dela. Porque se ela tivesse na posição que eu estou, ela tinha recebido visão de Deus. Clarice Cardoso, não saia hoje. Porque o inimigo quer armar laço contra teus filhos. Não saia, Clarice Cardoso, que eu quero te dar livramento. Olha, mas que essa casa caia em cima de minha cabeça. Se o meu Deus, que me revela tudo isso antes de acontecer, o mal na minha vida, se ele não teria revelado para Clarice Cardoso, se ela tivesse na posição de receber visão, se ela não tivesse na prostituição, o que impediu ela receber visão de Deus foi a prostituição que ela estava. Ela estava tendo relação sexual, sem ser casada. Só isso. Mas se ela tivesse na posição que eu estou, Deus tinha dito, não saia hoje. Que o inimigo tá querendo aproveitar situações para pegar teus 2 filhos. E eu tenho livramento para tua casa. Mas olha que essa casa cai em cima de mim se eu estiver mentindo. Se Deus não revelaria para ela, não saia. E se Deus mostrou porque ama ela e não queria ver os filhos dela sofrendo, ela não entendeu o recado porque ela não tá na posição. Ela não está na posição de sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Ela não está na posição de sentir a presença do anjo mandando ela ali. Porque Balaão, Deus usou a jumenta para dizer, Balaão não vai por aquela rua, Balaão. Estão querendo tirar tua vida lá na frente, Balaão. Tu não pisa o pé naquela rua, Balaão. Tem soldado querendo tirar tua vida lá na frente, Balaão. Balaão estava tão cego espiritualmente, não estava sentindo a presença do anjo, que Balaão, me dá água aí, Daniel, que Balaão não ouviu a voz de Deus. Balaão não ouviu a voz de Deus. E sabe o que foi que aconteceu? Balaão bateu na jumenta. Eu deveria te matar. Aí Deus disse, rapaz, eu tô usando a jumenta para te dar livramento. Foi a jumenta que falou isso. A jumenta disse desta forma. Perdão, amados irmãos, porque eu tô bebendo água aqui para minha garganta, molhar minha garganta. Então, Deus disse assim, olha, Deus usou a jumenta para dar livramento para Balaão, para pessoas lá na frente não matar Balaão. Mas Balaão, sem entender o recado do anjo, bateu na jumenta. Aí a jumenta falou isso assim, Balaão, eu tô contigo dia e noite fiel. Nunca te abandonei. E tu tá me batendo por quê? O que eu te fiz? O que foi que eu te fiz? Que mal te fiz? Aí Deus se irou com Balaão espancando a jumenta, porque era Deus que tava, era a jumenta que tava vendo o anjo. E aí o anjo sem deixar a jumenta passar, porque tinha soldado querendo matar Balaão lá na frente, com espírito de traição. Mas o que foi que a jumenta disse? Aí o anjo disse, Balaão, eu tô querendo te dar livramento de morte, Balaão. E tu tá teimando, espancando a tua jumenta, a tua fiel que tu trabalha. Pronto. Sabe por quê que Clarice de Bacabal não recebeu o livramento do sequestro? Sabe por quê que Deus não deu ordem para ela não sair naquele dia? Porque ela tá na prostituição. Ela não está apta para receber visão de Deus. Porque na hora que eu boto a porta na hora que eu boto meu pé na minha calçada, se tem traição, Deus me mostra. Deus me mostra e eu repreendo em nome de Jesus. Mas se ela tivesse na posição que eu estou,
Deus tinha dito, não saia, Clarice Cardoso, que estão querendo sequestrar teus filhos. Que essa casa caia em cima de minha cabeça. Se o meu Deus não me mostra as coisas antes de acontecer. Porque eu tô na posição de receber as visões dele. E que essa casa caia em cima de minha cabeça. Se a Clarice estivesse na posição, se Deus não tinha revelado para ela. E ela tinha dito, não, amor, não vamos sair, não. Eu tenho uma coisa doendo no meu coração. Como se algo vai acontecer com meu filho. Deus faz saber, meu amor. Deus mostra. Deus mostra antes de acontecer. O mal vê avisado. O mal é avisado do mal e corre. E corre e não passa pelo mal. Mas o que não vê o mal, corre e se compactua com o mal e sofre a pena do mal. Então, eu deixo essa palavra hoje para você. Deixo essa meditação para você. E aí, Deus já tinha me mostrado o derramamento de sangue. E aí, eu sei que é esse mistério dessa internet fã, Maranata 2.4. Não é a minha, não. Hoje eu já entendi esse mistério. Mas, no que tá dentro de minha casa, o mistério não tá na minha, não. Agora, problema quem consagrou alguma coisa minha aí. Vão cair em suas próprias covas. Porque aqui não tá todo jeito, não. Aí eu só repreendi o derramamento de sangue. Que ele me mostrou aonde a pessoa estava sentada. Naquele local. Eu só repreendi, abri minha porta, aí conversei. Aí foi quando eu falei com o rapaz. Aí ele veio deixar meu carnê. Consagrei minha internet para Deus. E pronto, papai vai pagar o ano todinho. Para a glória de Deus. Então você entendeu? Que Deus não é menino. Que Deus revela os profetas dele antes de acontecer. Agora, o problema é de você que não acredita. O problema é de você que acredita na mentira. Que se compactua com a mentira. Tem gente que Deus já quebrou o braço para não me dar facada. Há mais de 6 anos atrás. Já teve gente que Deus quebrou o braço para não levantar a mão para minha casa e fazer oração contrária. Já teve gente que Deus parou o braço. Que era para não passar na porta de minha casa, levantando a mão para minha casa e amaldiçoando minha família. Olha, mas Deus já fez bagaceira para me honrar aqui na minha casa, viu? Deus já fez bagaceira para tirar inimigo do meu caminho. Pessoas disfarçadas, clamufadas. Aí agora a federal tá aí pegando um monte de vovozinha de cabelo branco. Traficante de droga. Depois desse mistério aí, desse sumiço dessas crianças em Bacabal, 2 senhoras de idade de cabelo branco foi pega com coisa de droga. É uma pouca vergonha. Uma pessoa de cabelo branco chegar ao fim da vida fazendo coisa errada. E ainda se clamufando nos fios de cabelo branco. Se clamufando numa idade. É falta de vergonha. É quando Deus pega uma pessoa dessa, quebra todinha. Quebra todinha quando Deus pega uma pessoa dessa. Viu? Pode assistir lá as entrevistas. Tá lá no app preto. As 2 velhinhas brancas sendo presas pela federal. Ou seja, Deus fez bagaceira, tá fazendo uma família sofrer para desmascarar outras pessoas lá. Agora tem um mistério lá dos bodes. Sabe o que é o mistério dos bodes? Os bodes que recebe comida consagrada a demônio, amarrando pessoas. Para roubar a prosperidade, para mandar espírito de prostituição, para mandar espírito de morte, para mandar espírito de confusão. Aí quando eu olhei a visão do bode, das 3 câmeras, o cheiro de terra de cemitério que Deus me faz eu sentir direto aqui, no teto de minha casa, na porta de minha casa, dentro de minha casa. E na parede, que era para a parede cair, meu filho, partir dessa vida para outra. Pessoas que lutam dia e noite. Pessoas que lutam dia e noite para ver um caixão saindo da minha porta. Foi um dos demônios que foi mostrado naquele bode. As terras de cemitério que jogaram aqui na minha casa. As terras de cemitério que jogam no meu teto. As terras de cemitério que botaram na parede do meu quarto.
Mas Deus diz, cada um vai cair na sua própria cova. Eu vou dar prejuízo no inferno que tá usando teu nome e da tua família, para querer se dar bem às tuas custas. E aí, ó, eu só repreendi. Eu repreendo toda a terra do cemitério, toda a morte, toda a cova. Cai por terra em nome de Jesus da minha casa, de onde o Senhor quiser. Pronto. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. Eu nem mostrei esse vídeo pro meu filho, dessas 3 câmeras nessa roça, que era pra coisar esse negócio desses bode. Nem mostrei pro meu filho. Eu nem mostrei pro meu filho essas 3 câmeras nessa roça. Mas eu disse lá, isso aí é prejuízo no inferno, porque tá dando comida consagrada a demônio. Pros bodes amarrando as pessoas. E quando Deus se levanta, ele dá prejuízo no inferno. Ô, amados, perdão aí, amados irmãos, que eu fui responder aqui. Uma pessoa mandou mensagem aqui e eu fui tirar da tela, foi ir para a página da pessoa. Então, vocês me perdoem, amém? Eu fui tirar da tela, que é para não aparecer aqui na tela e não atrapalhar, mas eu foi apertar e entrou, foi na página da pessoa. Então, vocês me perdoem alguma coisa que interrompeu aí a imagem, amém? Agora eu vou orar, porque eu vou fazer almoço pro meu filho, pra glória de Deus. E eu espero que você tenha recebido essa palavra. Desceu quentinha do céu, para você hoje começar a pagar preço pela tua família. Amém? Pai amado, Pai santo, Pai querido, muito obrigada por essa live. Obrigada pela câmera que protege a minha casa, porque câmera não protege casa, não. Eu já tinha proteção antes das câmeras, mas a câmera me dá autoridade para eu provar a minha verdade, para eu provar a minha inocência. Mas a câmera não protege nada. O que protege é o Senhor, porque quem me protegeu aqui foi o Senhor. Mas a câmera me ajuda, porque para levar para essas coisas precisa de prova. E aí, muito obrigada por essa câmera. Muito obrigada por essa minha casa. Consagro a câmera da porta da minha casa, ao fundo da minha casa na mão do Senhor. Consagro tudo que tem aqui dentro da minha casa na mão do Senhor. Continuo entregando minha família, continuo entregando a minha casa e consagro tudo que tem aqui na mão do Senhor. Que caia por terra todo o laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Porque o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Profetizo vida na tua casa. Profetizo libertação, saúde e cura na tua casa. Profetizo que o Senhor vai te livrar do vale da sombra da morte, igual ele faz com a minha família. Me livra todos os dias da morte. Me livra todos os dias da bala perdida. Me livra todos os dias de bala. Me livra todos os dias de morte. E eu profetizo que o Senhor também vai te livrar. E livra pessoas também através de minha vida. E é assim que eu profetizo. Profetizo que o Senhor vai fazer um banquete na tua casa. E vai envergonhar os teus inimigos. Porque os meus estão sendo envergonhados e vai continuar. E Deus vai me honrar. E Deus vai me justificar perante os meus inimigos. E Ele vai preparar um banquete para mim, eu e minha casa. Comer desse banquete. É o que esse salmo faz na tua vida. Deus te honra, Deus te justifica, Deus te tira da morte, Deus te livra da morte. E eu profetizo todas essas palavras desse salmo na tua vida. Profetizo prosperidade na minha vida e na tua vida, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É eu profetizando prosperidade na minha vida e na tua vida. E que todas as áreas de nossas vidas nós sejamos abençoados. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. É Deus preparar um banquete para te dar glória. É Deus preparar banquete para te dar honra. É Deus preparar banquete para te dar vitória. E tu dá o grande e o lindo culto de ação de graça para glorificar o nome do teu Deus que te livra de todo mal. E o Senhor me livra do vale da sombra da morte. É Deus repreendendo
toda seta de morte, toda seta de inveja, toda seta de traição. É as palavras proféticas que tu pode profetizar em cima desse Salmo 23 e colocar todos os dias na tua casa. Tá na minha Bíblia evangélica, porque quando eu fui comprar minha Bíblia eu digo, eu não quero Bíblia católica, eu quero Bíblia evangélica. E tá na tua católica. Esse Salmo 23 tá na minha evangélica e tá na tua católica. Mas hoje tu vai aprender a profetizar ele na tua casa. Porque 3 vitórias eu te disse que tu recebe dela. Prosperidade, livramento de morte e festa. Banquete dado por Deus. Não é banquete do diabo, não. É banquete dado por Deus. Amém? Então, que aqui... encerra essa live para a glória de Deus. Obrigada a você que esteve aí ao vivo. E continua dando tec-tec na tolinha. Quero agradecer o meu fã número 1, Antônio Mendes, meu ex-marido, pai do meu filho, que Deus me mostrou em visão. E me assiste. Amanhece o dia e já quer me assistir. Obrigada, meu amado ex-marido. Amo você em Cristo Jesus. Profetizo cura, salvação e livramento na tua casa. Porque quando eu te desejo bem, esse bem sou eu que vivo. Sou eu que recebo. Muito obrigada por ser meu fã número 1 e assistir todos os meus vídeos. Aproveita, seu Antônio Mendes. Deixa essa estrelinha laranja, deixa essa estrelinha amarelinha e me dá o dinheirinho aí, 1 ponto e alguma coisa, para abençoar meu canal e o Facebook, mandar para mais pessoas. Amém, em nome de Jesus. Então deixa seu tec-tec na telinha, curte, comenta, compartilha, deixa seu like, assiste do início até o fim, compartilha, que onde essa live chegar, Deus vai tocar, e eu profetizo tudo de bênção na tua vida. Amém, em nome de Jesus? Um beijo no coração. Me assiste do início até o fim. Se Deus tocar no teu coração, me segue. E se você quiser abençoar meu canal, se torna membro do meu canal, fã-clube do meu canal. E se quiser me abençoar também na minha vida financeira, tem o Pix aí na bio dos meus outros canais e também num vídeo aí. Amém? Em nome de Jesus. Então, um beijo no teu coração e eu profetizo o dobro que tu me desejar em nome de Jesus. Tchau.